Irmãos, essa passagem, ela ilustra muito bem o que Jesus tem para a sua igreja. Qual é a missão da igreja? Por que nós estamos aqui? Deus escolheu um povo seu especial, zeloso de boas obras, separou esse povo através dos discípulos, que é o início da igreja. Nós sabemos que a igreja mesmo é fundada em Atos 2, onde a descida do Espírito Santo é tida, onde a herança, a promessa acontece para a igreja. Mas o que acontece aqui? Jesus, ele começa a censurar eles por causa da incredulidade, porque não creram que Jesus estava ressuscitado e tinha aparecido aos seus discípulos, às mulheres. Eles não creram nos testemunhos anteriores. Então Jesus repreende eles por causa disso. E isso vem nos ilustrar para nós que muitas vezes o que atrapalha a nossa vida, a nossa progressão de fé, o que atrapalha a nossa caminhada, ou recebermos a vitória, é a incredulidade, a desconfiança, a falta de fé. Nós temos que crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. E como eu posso buscar em quem eu não acredito? Como eu posso pedir, clamar, suplicar alguém que eu não tenho certeza se Ele vai me abençoar, se Ele pode ou se Ele quer me abençoar? Mas Jesus deixa aqui uma promessa, que os sinais acompanharão aqueles que creem. Esses sinais é para a igreja. Jesus não estava falando com um público qualquer, estava falando com seus discípulos, com o início e o fundamento da igreja. E ele deixa esse testemunho para nós, que somos o corpo místico de Cristo, que somos a igreja do Cordeiro. Se nós cremos, os sinais nos seguirão. Se você vai numa igreja, se você conhece uma igreja, um povo, uma comunidade de fé que se reúne, que busca a Deus, que ora, que canta, que adora, e nada acontece, essa igreja infelizmente está morta. Porque onde Deus está, algo novo acontece. Se nós não tivermos a marca dos sinais nas nossas vidas, o nosso cristianismo não é verdadeiro. Porque o que difere o cristianismo das demais religiões é que no cristianismo nós temos a marca do que? Do Evangelho, que é uma experiência real com Cristo. Ou seja, nós não apenas falamos, nós cremos. E nós cremos e vemos o Senhor operar. Deus está conosco, Ele se faz presente na casa. Como disse o irmão Valmir, o Rei está na casa. E se Ele está, a partir do momento que você entrou aqui, Ele já tirou um raio-x da sua vida. Ele já fez a triagem e já colocou a pulseirinha em você dizendo que é urgente o socorro na sua vida. Não há tempo. Nós, se olharmos para fora, as coisas que estão acontecendo, guerras, terremotos, pestes, destruição, a frieza, a multiplicação da ciência, todos os sinais já estão se cumprindo. A volta do Senhor Jesus é iminente. Breve nós iremos ouvir o soar da trombeta. Mas ainda há um sinal para a igreja: o derramamento do Espírito Santo. Que nos últimos dias, diz o profeta Joel, que seria derramado o Espírito Santo sobre toda a criatura, sobre velhos, jovens, escravos, livres. O Senhor iria derramar do seu Espírito. E nós vemos que isso se concretizou em Atos 2, porém, Ele deixou uma promessa para aqueles que creem. E nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, a continuidade. Estamos vivendo Atos 29, a continuidade da igreja. E se nós somos uma igreja viva, nós temos que ter a marca da promessa. A marca da promessa, que os sinais hão de acompanhar os que creem. E se eu tenho fé em Deus, se eu creio em Deus, a minha fé ela tem que produzir um resultado, ela tem que dar um fruto. Porém, não existe
existe fé ativa sem ação ativa. Não adianta eu falar que eu creio, que eu acredito, mas eu não faço nada pró disso. Deus tem me incomodado em torno desta questão. Como nós podemos falar que Jesus cura se nós não orarmos pelos doentes? Como podemos falar que Jesus liberta se nós não formos atrás dos cativos? Como eu posso manifestar, pedir a Deus para operar sinais, maravilhas e prodígios, se nós não fizermos nada em prol do reino? Sabendo e lembrando que primeiramente eu devo buscar as coisas de Deus, o reino de Deus, para que as demais coisas que eu preciso, vestuário, a comida, a bebida, as coisas do meu cotidiano, possam ser supridas em Deus. Deus está muito mais preocupado com o que nós estamos produzindo no reino, porque a promessa já foi dada, que os sinais iriam acompanhar aqueles que creem. A promessa foi dada. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a sua promessa é válida para hoje. É válida para hoje. Nós temos que manifestar o poder de Deus. O Senhor nos chamou para sermos dispenseiros dos mistérios de Deus, para sermos ministros do Evangelho, ou seja, portadores da unção e do poder do Espírito Santo, para levar a este mundo tenebroso a obra de Deus. E a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras das trevas. Onde a igreja fica estaca, o reino das trevas tem que recuar. Nós não podemos aceitar a doença, nós não podemos aceitar os vícios, não podemos aceitar a atuação do inimigo no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade. Por isso, quando nós clamamos, quando nós suplicamos a Deus, no mundo espiritual ele começa a se agitar e as coisas começam a acontecer. Só que muitas vezes eu e você não entendemos, porque como não estamos atentos às coisas espirituais, muitas vezes achamos que as coisas são corriqueiras. É assim mesmo, sempre foi assim. Não, irmãos. O inimigo ele peleja, ele luta, ele tenta de várias formas e maneiras nos desanimar, nos destruir. E ele não vai se materializar como um diabo com um chifre na sua frente para tentar acabar com você e com a sua família. Ele tenta te desanimar, te esfriar por dentro, porque ele sabe que se você perder a confiança, a incredulidade entrar no seu coração, vai minar suas forças e a igreja é destruída. Mas nós somos a igreja do avivamento. Nós cremos no poder de Deus. E nós estamos aqui para declarar as bênçãos do Senhor. Somos portadores da promessa de Deus. E aquele que começou a boa obra não vai parar enquanto não houver terminado. Por isso, dentro de nós existe uma semente divina, semente de esperança, semente de fé, a qual nós não podemos ser incrédulos, mas temos que crer. Nós começamos a ver alguns testemunhos já desaflorando aqui na igreja. Isso é bênção, isso é maravilhoso, mas muitas coisas estão por vir. Deus quer trabalhar intensivamente em nosso meio. Deus quer operar ativamente nas nossas famílias. E Deus quer que cada um de nós tenhamos relacionamento com Ele. Deus quer que cada um de nós tenhamos intimidade e possamos viver em nós experiência. O que marca o cristianismo verdadeiro é a experiência. Se você ora, se você busca, lê a Bíblia, medita, faz a vontade de Deus, segue os mandamentos de Cristo, não tem como o seu cristianismo ser inerte, separado. Algo de novo tem que acontecer. E nós estamos chegando num período de reflexão, porque os dias são maus. E eu vou falar para vocês, lá fora não tem esperança. As coisas estão piorando de mal a pior. Mas uma coisa eu sei: o mundo pode estar um caos, mas o mesmo Deus que por séculos cuidou da sua igreja, Ele está aqui hoje. E Ele cuida de nós. É Ele quem cuida da minha e da sua família. É Ele quem nos guarda. É Ele que nos dá saúde. É Ele
porque a nossa esperança não está no homem. Alguns confiam em homens, outros em carros, em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque é Deus quem nos protege, é Deus que nos guia, é Ele que nos dá força, é Ele que nos sustenta na sua presença. Deus é fiel, a sua palavra é verdadeira, e nós temos que provar e ver que o Senhor é bom. Mas eu só posso provar se eu crer, só posso provar se eu acreditar. E como Tiago já disse que a fé sem obras ela é morta, que adianta eu falar eu creio, eu confio, mas o que eu tenho feito com a minha crença? Nada. Então isso não é crença, isso não é confiança, isso não é fé. Para eu crer, eu tenho que ser ativo. Eu oro e as coisas acontecem. Eu busco e Deus abre a porta. Eu clamo e o Deus de Israel responde. Irmãos, nós temos que se entregar. Deus não está preocupado com o período e o tempo que você está na presença dEle. Deus conhece a minha, a sua estrutura, sabe da nossa rotina corrida. Mas uma coisa Deus não abre mão, que aquele que se aproxima dEle, confie nele. Confia no Senhor. Entrega nas mãos dEle e deixa Ele atuar. Mas entrega com fé, com confiança. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Elas concorrem, elas cooperam, elas competem entre si para chegar na minha e na sua vida. Existem muitas bênçãos que Deus quer nos entregar, mas nós temos que acessá-la por meio da fé. Existem muitas vitórias que estão na nossa vida, na nossa frente, mas eu preciso ligar essa vitória com a minha fé. É a chave que abre a porta, porque a promessa já existe. Se Deus é poderoso, Ele quer abençoar, Ele fez a promessa, agora Ele está esperando uma postura, uma posição minha e sua. E eu vou dizer para você, no mundo tereis aflições, mas se o versículo acabasse aqui, eu estaria desesperado, porque os dias são maus, tem muita dificuldade, muitos problemas, mas Ele completa, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como Ele venceu, nós venceremos. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, segundo o apóstolo João. Se nós cremos em Deus, se nós confiamos na promessa, se nós cremos naquele que começou a boa obra, nada vai impedir. Nós costumamos falar, operando Deus, quem impedirá? Mas muitas vezes falamos com a boca e não cremos com o coração. E aí não vivemos a promessa. Aí abrimos a Bíblia e falamos, Senhor, mas está escrito tantas promessas na Bíblia, eu não consigo vivê-las. Por que será? O que falta? Por quê? Quantas vezes você acorda e você acha que você é o pior cristão do mundo? Eu me sinto vazio, eu não tenho força. Irmãos, não ache que é na força do homem que Deus opera, porque Ele opera na sua fraqueza. Porque na fraqueza do homem opera o poder de Deus. Quando você se esvazia de si, você se enche do Espírito de Deus. E Ele não quer homens fortes, Ele quer homens e mulheres que estejam atentos, abertos, para que Ele possa encher. Um vaso, para ser cheio, ele tem que estar vazio. Você não pode encher o que já está cheio. E a Bíblia diz assim: enchei-vos do Espírito de Deus. E como que eu posso me encher do Espírito de Deus? Me dedicando a Ele, orando, adorando, clamando, buscando, cantando louvores, cânticos espirituais, buscando o Espírito Santo ativamente, todos os dias, ter intimidade, relacionamento com Deus. E você sabe qual que é a marca da promessa? A marca da promessa não é Deus te livrar da cova do leão, mas é te livrar do leão em meia cova. A marca da promessa é você não entrar na fogueira, não, na fornalha de fogo, mas é quando você entrar, o fogo não te pegar. Se passares pelas águas, elas não vão te submergir, elas não vão te afogar. Se passares pelo fogo, não se queimará. Mas Deus quer mostrar para você que Ele está do seu lado. Ele
com você nas suas batalhas do dia a dia. Ele está do seu lado para te abençoar, para te ajudar, mas você tem que crer, você tem que confiar. E a confiança, ela lança fora todo o medo. Quem crê, quem confia, não tem medo, porque o medo é o contrário da fé. Se eu creio, eu descanso. Descansa no Senhor, deleita no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Então, tira da sua mente, tira da sua cabeça, tira do seu coração qualquer dúvida. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. O maior interessado em te abençoar não é você, é Deus. Porque quando Ele te abençoa, o nome dEle é glorificado. Não é nós somos apenas instrumentos, vasos, mas a glória é dEle, é para Ele, é por Ele. Deus quer abençoar, mas nós temos que agir para que Ele abençoe. Certa feita Jesus fala para os discípulos: a seara é grande, poucos são os ceifeiros, orai ao Senhor para que Ele envie ceifeiros para a seara. Sabe o que Ele quer dizer? Deus quer fazer a obra dele, mas Ele só vai fazer quando você agir. Quando eu e você tomarmos posição diante de Deus. Os discípulos, quando Jesus morre, eles todos fogem, com exceção de João, que ficou com a mãe de Jesus. Os demais todos fugiram. Mas após o Pentecoste, todos eles se uniram e morreram em prol do Evangelho. Eles tiveram mudança de pensamento e de atitude. Deus, quando chama o apóstolo Paulo, que era Saulo, ele tem uma mudança de pensamento e de atitude. Todos os cristãos do livro de Atos que aceitam Jesus, todas aquelas pessoas, gentios e judeus, que têm um encontro pessoal com Jesus, eles têm uma mudança de pensamento e de atitude. Eles começam a viver uma fé verdadeira, um cristianismo genuíno. Porque a nossa religião não é feita apenas de cerimônias, de rituais, mas é uma religião experiencial. Nós temos experiência com Deus. Não tem como eu viver com Jesus e não senti-lo. Não tem como eu ter intimidade com Deus e não ouvi-lo. Não tem como eu ter relacionamento com Deus e não presenciar a sua presença na minha vida. Mas para que isso aconteça, primeiro eu tenho que buscar e crer. As demais coisas é com Ele, irmãos. É do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele. Não se preocupe como vai ser. Jesus exclui seus discípulos dizendo: não andeis ansiosos pelo que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir. O Pai Celeste sabe de todas essas coisas antes mesmo de pedir. Em outra passagem da Bíblia, o Senhor nos diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de mim e de você. Até mesmo quando nós caímos, Deus está cuidando, porque Ele está do nosso lado. Mas Ele está esperando você se levantar. Ele está esperando você tomar posição. Ele está esperando você tomar uma atitude de fé e não aceitar a derrota. A semente divina já está no coração de todos nós. O poder do Espírito Santo já se faz presente em nossas vidas. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, a morada do Altíssimo está dentro de nós. Aí eu pergunto para você: o templo do Espírito Santo pode viver angustiado? O templo do Espírito Santo pode viver sem fé, fraco? Aí eu digo algo para vocês, irmãos. Nós temos uma estrutura que é pó. Nós somos carne. E Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que os eventos externos afetam internamente a nossa vida, o nosso coração e a nossa saúde, tanto mental quanto física e espiritual. Deus sabe, Deus conhece. Por isso, o cristão pode ficar deprimido? Pode. O cristão pode ficar angustiado? Pode. O cristão pode ter depressão? Pode. Pode ter queda? Pode. Porque nós ainda somos carne,
que existe um ponto de diferença quando você clama a Deus com fé. O Espírito que está dentro de você começa a interceder por você junto ao Pai. Essa oração chega lá, Jesus Cristo que está ao destra do trono da majestade começa a interceder por você. Ele começa a liberar o seu poder na sua vida. E você começa a ser restaurado e regenerado de dentro para fora. A transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Quando você está em comunhão com Deus, quando você está a sós com Deus, quando você começa, agora você começa a entender por que você entra em prova, você vai para o vale do deserto. Vocês já pararam para pensar por que o Espírito Santo levou Jesus Cristo ao deserto para ser tentado? Porque durante aqueles 40 dias, a gente só sabe contar a tentação que aconteceu no final, mas a gente não lembra que foram 40 dias andando com Deus, 40 dias de experiência. E sabe o que acontece quando você anda com Deus? O seu espírito está forte. O diabo não consegue ficar na tua frente, ele vai te retirar. Quando você está forte espiritualmente, a doença vai embora, a depressão vai embora, a tristeza vai embora, a angústia vai embora, o rancor vai embora, porque o Espírito de Deus começa a trabalhar ativamente no seu coração. E aí o que está lá dentro sendo trabalhado começa a externar. O seu falar é diferente, o seu pensar é diferente, a sua forma de agir é diferente. E Deus começa a contagiar tudo à sua volta. E eu digo para vocês, irmãos, as bênçãos de Deus, elas vêm galopando, concorrendo atrás de você. E quando você está na presença de Deus, todas as vezes que você for ganhar alguma grande vitória, pode ter certeza que vai haver uma grande provação. O inimigo vai te tentar de várias maneiras, mas não entristeça o teu coração. Saiba que se você está sendo provado, é porque algo grande está para acontecer. Algo Deus está preparando no reino espiritual e material na sua vida. Por isso, irmãos, nós somos a geração que crê, a geração que clama por vitória. Eu estava orando, irmãos, eu tenho buscado bastante a Deus. Senhor, cadê o milagre? E eu ouvi, seja você o milagre. Seja eu o milagre. Seja você o milagre. Nós somos os portadores do poder de Deus, da manifestação do Espírito Santo. Ele nos chamou para fazer grandes coisas em nossas vidas. E eu achei incrível como Deus trabalha. Eu passei boa parte da minha tarde orando hoje. E Deus foi falando comigo tudo o que ia acontecer. Quando o pastor chamou os irmãos para orar aqui, eu falei, era isso que Deus estava falando. O que Deus está fazendo no mundo espiritual, ninguém está vendo com os olhos materiais, mas nós vamos experimentar. E Deus diz, vai ficar pequeno o culto de gratidão, porque vai ter muitos testemunhos para serem dados. Muitos testemunhos, porque Deus vai começar a operar ativamente. Nós clamamos, nós buscamos, estamos esperando, e nós vamos começar a ver, contemplar. Eu estava orando em casa, e eu ouvi algo dentro de mim falar assim, peça para a igreja trazer uns doentes. Esse é o mistério, é esse. Peça para a igreja trazer os oprimidos. Eu falei, Senhor, o que tu queres trazer? E Deus foi me lembrando lá do Rio de Janeiro, mais de 15 anos atrás. Lembra do dom que eu avivei em ti? Com promessa de orar pelos enfermos, de orar pelos oprimidos. Esta é a obra que eu não estava entendendo, irmãos. Eu estava caminhando numa direção e Deus começou a mostrar outra direção. Irmãos, Deus nos chamou. Eu lembro de uma revelação que Deus me deu no ano passado, antes de irmos para o monte, que aqui seria hospital de almas. E é verdade, irmãos. Deus vai começar a cumprir, e já está cumprindo neste lugar. Vai entrar muitas pessoas doentes, espiritualmente e fisicamente, e o Senhor vai curar. O Senhor está provando o seu amor, a sua graça.
que Ele está na sua casa. Deus está na sua casa. Fica de pé, igreja.